Oi, amigas, como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal e vai ser uma série assim muito maravilhosa que eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes da gente começar a falar sobre o que vai ser essa nova série, eu quero perguntar algumas coisas para vocês, que é o seguinte. Veja só, eu não sei se você já teve alguns questionamentos do tipo, por que algumas pessoas conseguem tanto e às vezes elas nem têm tanto investimento assim, nem tanto esforço assim. Por exemplo, você vê pessoas que não vêm de uma realidade muito abundante, de repente se tornando muito ricas, conseguindo viajar para onde elas queriam, tendo uma família incrível. E às vezes você vê pessoas que são tão boas, que se esforçam tanto, que dão duro todos os dias e não conseguem materializar essa realidade. Você vê pessoas boas, incríveis, que estão em relacionamentos abusivos, enquanto outras conseguem ter relacionamentos maravilhosos e saudáveis. Algumas que têm amizades totalmente negativas, enquanto outras têm amizades totalmente positivas e para cima. Você vê que algumas pessoas conseguem criar tanto, enquanto outras não saem do mesmo lugar, continuam sempre no mesmo patamar financeiro, de amizade, emocional. E por que isso acontece? Não sei se você já se perguntou. E aí vem uma pergunta um pouco mais profunda, que é o seguinte: por que algumas pessoas têm uma índole, inclusive, negativa? São pessoas mesquinhas, são pessoas gananciosas, são pessoas injustas e conseguem materializar tanta abundância financeira? Será que Deus não é justo? Será que... Por que algumas pessoas são tão boas, dão o seu melhor, são pessoas realmente amorosas e elas não conseguem materializar muita abundância financeira? E aí a gente se pergunta, poxa, será que é injustiça? Na verdade, não existe um Deus injusto. Muito pelo contrário. Cada um de nós, Deus colocou um poder que é um poder muito importante, que é o nosso poder de criação. O poder da gente criar a realidade que a gente quiser. Da gente ter o livre-arbítrio para fazer isso. Só que a gente utiliza esse poder de formas completamente diferentes. Não é que uma pessoa boa vai sempre conquistar tudo de bom e a pessoa ruim vai sempre conquistar tudo de ruim. Não é assim que funciona. A gente vai transformar a nossa mentalidade para que a gente esteja à altura daquilo que a gente quer viver. Claro que os nossos atos vão ter consequências, então isso é um fato. Tudo que a gente coloca no mundo de energia, seja boa ou ruim, vai voltar para a gente. Mas a gente precisa entender como é que a nossa mentalidade influencia diretamente nos resultados que a gente vai ter. Para que a gente tenha os resultados que a gente quer. Para que a gente crie essa tão almejada vida que a gente deseja. E por isso eu vou iniciar essa nova série, que vai ser muito importante, que é uma série onde a gente vai estudar o poder da nossa mentalidade, o poder do nosso subconsciente. E eu trouxe esse livro, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, para a gente fazer um estudo comentado. Então eu estou muito animada para a gente iniciar esse novo estudo que começa no dia de hoje. Então se você quer acompanhar junto comigo, todas as terças e quintas eu estarei aqui e a gente vai conversar sobre isso, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Se você já leu o livro, massa, mas ainda assim eu convido você a assistir junto comigo. Eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, vou fazer esse estudo comentado junto com você. Sou uma pessoa que principalmente estuda muito o processo de criação da realidade há muitos anos e que gosta de destrinchar assim as coisas para que fique fácil e simples para todo mundo. A minha linguagem é muito simples e é justamente para que chegue para todas as pessoas. Mas vamos lá, a gente vai começar hoje falando sobre os milagres que esse livro pode fazer na sua vida. Eu ia pular essa introdução, só que eu tenho alguns pontos importantes aqui para a gente conversar sobre esse livro, sobre essa introdução, tá? Então ele vai falar sobre... Até porque eu quero que vocês entendam o que vai acontecer nos próximos passos desse movimento que a gente vai fazer aqui, desse estudo do livro. E são muitos exercícios que esse livro tem para a gente colocar em prática. Então o ideal é que você vá fazendo esse estudo comentado junto comigo, você vai assistindo, você pode estar dirigindo, lavando louça, na academia, na esteira, você vai assistindo o vídeo, mas depois você vai pausar no momento dos exercícios para você poder fazer os exercícios. Ou você vai anotar para fazer os exercícios depois, mas não deixe de colocar em prática cada uma das coisas que a gente vai comentando aqui, dos exercícios que a gente vai dividindo aqui, tá bom? Então vamos lá. Em todo mundo, deixa eu colocar meu óculos, que aí eu vou conseguir fazer uma melhor leitura aqui junto com vocês. Tá sujinho, deixa eu dar uma limpadinha aqui nele rapidinho. Eu tô muito animada pra gente começar. Tem muito tempo que eu li esse livro.
Então vai ser maravilhoso para mim também, para eu relembrar. Vamos lá. Ele vai falar sobre os milagres que esse livro pode fazer em sua vida. Em todo o mundo eu vi acontecer milagres a homens e mulheres em todas as situações de vida. Milagres lhe acontecerão também quando você começar a utilizar o poder mágico da sua mente subconsciente. O objetivo desse livro é ensinar que a maneira habitual de pensar e formar imagens mentais modela, configura e cria o seu destino. Assim como o homem pensa, a sua mente subconsciente, assim ele é. Então nós somos, na nossa realidade, o fruto de tudo aquilo que a gente tem na nossa mente, consciente e subconsciente, das nossas crenças. Então todos nós temos uma programação, e essa programação não foi somente escolhida por nós. É uma ilusão a gente pensar que a gente escolheu tudo que a gente pensa. Isso não é verdade. Nós fomos criados em determinados ambientes, a gente foi criado por pessoas que tinham crenças e padrões, a gente foi absorvendo através da nossa observação, através daquilo que a gente ouvia, através das interpretações principalmente que a gente fazia dessas pessoas. Às vezes nem era aquilo que ela estava querendo passar, mas a gente interpretou daquela forma com a nossa mente infantil. Então até os 7 anos de idade a gente absorve tudo aquilo sem ter um filtro, sem ter uma mente ali analítica fazendo todo esse processo, esse raciocínio para poder decodificar aquilo que a gente está vendo e tendo uma interpretação dos fatos. Então normalmente a gente absorve até os 7 anos tudo de forma muito crua. E aí a gente vai absorver aquilo ali, e aquilo ali vai se transformando nas crenças que a gente vai expressando ao longo da nossa vida. Então a nossa vida está acontecendo de acordo com as crenças que a gente tem. É só um reflexo de tudo aquilo que a gente acredita. Mesmo que a gente não acredite que é dessa forma que acontece, é dessa forma que acontece, tá? Tudo aquilo que tem na sua realidade é um reflexo do seu mundo interior. Então essa é a primeira grande verdade que a gente precisa entender. Se você tem um relacionamento que não tá bom, é um reflexo, sim, das crenças que você carrega. Essa é a grande verdade. Então a gente precisa começar a entender. A sua conta bancária é um reflexo das crenças que você carrega. Então a gente precisa começar a processar essa informação, que muitas vezes não é fácil. Tudo aquilo que está na minha realidade é um reflexo de quem eu sou, é um reflexo de quem você é, do que você aceita, do que você acredita sobre você, do que você incorporou como verdade na sua vida, né? O que você acredita sobre você, principalmente, que é a sua autoimagem, a forma como você se enxerga, aquilo que você acredita que é merecedora, aquilo que você permite, tudo isso vai moldando essa realidade que você vive. Claro que a gente vive num ambiente e num cenário que envolve muitas outras pessoas, mas tudo isso envolve a gente participar daquele ambiente. E aí eu vou falar um pouco mais a fundo sobre isso, que a gente está apenas começando, tá? Para você entender mais a fundo por que a gente está naquele ambiente, por que a gente compartilha de informações com essas determinadas pessoas. A gente vai entrar mais a fundo nisso. Você sabe as respostas? Por que uma pessoa está triste e outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera e a outra pobre e sofredora? Por que uma está assustada e ansiosa e a outra transbordante de fé e de confiança? Por que alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde num cortiço? Foram as perguntas que eu iniciei a vida fazendo para você. Por que é um grande sucesso na vida e a outra um vergonhoso fracasso? Por que um orador é notável e imensamente popular e outro é medíocre e ignorado? Por que um é um gênio em seu trabalho ou profissão liberal, enquanto o outro trabalha penosamente durante toda a vida, sem conseguir realizar coisa alguma que vale a pena? Por que um é salva de uma doença considerada incurável e a outra não? Por que tantas pessoas boas, bondosas, religiosas sofrem na mente e no corpo as torturas dos condenados ao inferno? Por que tantas pessoas imorais têm sucesso, prosperam e desfrutam de uma saúde radiante? Por que o casamento de uma pessoa é feliz e o da outra é infeliz e frustrante? Haverá uma resposta para essas perguntas no funcionamento de suas mentes, consciente e subconsciente, sem a menor dúvida. Então ele vai falar um pouco sobre a razão que ele escreveu esse livro e eu achei interessante dividir com vocês. Esse iniciozinho, gente, eu li só esse, que eu falei que não vou ler antes de conversar com vocês, eu li só esse prefácio para saber se eu pulava já para o capítulo 1 ou se valia a pena a gente dividir esse prefácio, mas eu achei que vale a pena porque a gente vai parando e discutindo alguns pontos importantes, tá? Então quais foram as razões para o Dr. Joseph Murphy escrever esse livro? Ele vai falar, o que me levou a escrever esse livro foi um profundo desejo de passar para outras pessoas as respostas que eu encontrei para essas e outras perguntas semelhantes
que são perguntas que eu tenho e que eu tenho certeza que muitas pessoas têm também. Tento aqui explicar as grandes verdades fundamentais da sua mente, usando a mais simples linguagem possível. Eu gosto disso. Acredito que é perfeitamente possível, usando linguagem comum, explicar as leis básicas e fundamentais da vida e da sua mente. Você descobrirá que a linguagem usada nesse livro é a mesma que você encontra nos jornais diários e nas revistas semanais em seu escritório, em casa e no trabalho. Esse livro é muito antigo, tá, gente? Então por isso que ele fala das revistas semanais, veja só. Insisto em que estude esse livro e aplique as técnicas aqui descritas, que é aquilo que eu falei. Não adianta só você absorver conhecimento. Conhecimento a gente já tem demais. Então eu quero que esse canal seja para você um movimento realmente interno, claro, de dentro para fora, mas que faça você trazer para o externo esse movimento, que faça você realmente se transformar. Quando a gente começa a se transformar de dentro para fora, vem vários impulsos para a gente tomar ações diferentes no mundo. Então vem intuições, vem oportunidades, vem coisas para que a gente faça um movimento diferente. E se a gente não fizer esse movimento diferente, a gente não consegue vivenciar, né, esse processo de transformação. Então, a partir de agora, toda vez que eu for trabalhando essas coisas com vocês nos livros, vá trazendo isso para o seu mundo interior, vá refletindo sobre cada uma dessas passagens, mas principalmente pense como é que isso eu posso trazer para a minha prática. E é isso que eu quero trazer para vocês também aqui. Eu quero trazer as minhas experiências, como é que eu, Mel, fiz para colocar cada um desses tópicos em prática no meu dia a dia. Eu vou dividir como é no meu dia a dia, como é que eu faço cada uma desses assuntos que eu vou citando aqui, nas minhas práticas diárias. Eu vou dividir tudo com vocês, tá? Então, eu insisto em que você estude esse livro e aplique as técnicas aqui descritas. Fazendo isso, eu tenho absoluta certeza de que dominará o poder milagroso que o livrará de situações de confusão, sofrimento, tristeza e fracasso. O livro o guiará ao lugar que lhe pertence de direito, solucionará suas dificuldades, cortará os laços que o prendem emocionalmente e fisicamente e o colocará na estrada real para liberdade, felicidade e paz de espírito. Por exemplo, quando ele fala aqui, né, cortar os laços que te prendem emocionalmente. Então, a gente começa a cortar um laço internamente, antes da gente realmente cortar aquele laço. Então, a gente não, por exemplo, não termina um casamento da noite para o dia. O casamento, ele vem terminando, ele vai terminando, até que um dia a gente fala, chega, eu não quero mais isso. E a gente traz para o mundo físico aquilo que já era uma decisão que vinha acontecendo assim, ó, um movimento. Às vezes a gente pensa que a coisa aconteceu da noite para o dia quando a gente vê, por exemplo, uma traição. E aí a pessoa que pegou a outra, que traindo, e aí a gente terminei meu casamento da noite para o dia. Na verdade, não foi da noite para o dia. Aquela traição é um reflexo da relação que aquelas duas pessoas viviam. E eu não gosto de dizer que existem culpados, porque eu acho que existem duas pessoas responsáveis por aquela relação. Claro que a pessoa que traiu é uma pessoa que fez um movimento muito ruim. Mas a pessoa que foi traída também precisa entender qual é a sua responsabilidade naquela relação. E aí eu não digo culpa, tá? Pra gente não pensar que a que foi traída tem alguma culpa com relação a aquela traição, mas sim uma responsabilidade no sentido de o que eu deixei de ver que eu poderia ter visto na minha relação? O que eu permiti que eu não poderia ter permitido? Como é que eu me enxergava internamente que fez com que a relação caminhasse para ter esse destino? Então, quando a gente começa a entender a nossa responsabilidade em tudo que nos acontece, a gente tem o poder de mudança. A gente consegue avaliar o que a gente poderia ter feito diferente para que a gente crie uma realidade completamente diferente no futuro. Então, se eu vivi uma situação onde eu fui traída, eu preciso analisar muito bem, ao invés de culpar a pessoa. Ela fez isso, ela é terrível. Eu vou dizer, peraí, deixa eu ver qual é a minha responsabilidade em vivenciar uma situação de traição na minha vida. O que eu deixei de ver, o que eu poderia fazer diferente, o que eu carregava de crenças. Será que eu ficava sempre achando que aquela pessoa podia me trair? Será que eu era aquela pessoa paranoica que vivia pensando o tempo todo, não é possível? Ou eu vinha com crenças de que homem não presta? Ou eu ficava o tempo todo, não é possível, tá bom demais pra ser verdade, alguma coisa vai acontecer. Então, que crenças eu carregava? Porque às vezes a gente acha que só as nossas ações físicas que geram uma causa no mundo, mas as nossas ações mentais também geram causas no mundo.
Então a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente quando a gente começa a enxergar a vida através da lente da nossa responsabilidade. Quando a gente se responsabiliza pelas coisas que acontecem, a gente pode se transformar, a gente pode mudar, a gente pode ficar mais atenta, a gente pode modificar as nossas crenças, a gente pode mudar a nossa forma de pensar e de agir no mundo. Aquilo que a gente permite, aquilo que a gente aceita, com quem a gente se relaciona, quem a gente escolhe para deixar na nossa vida. Então isso é muito importante. Mas vamos lá. Então ele vai dizer, insisto, tá. O livro o guiará ao lugar que lhe pertence de direito. Já falei isso, né? Solucionará suas dificuldades, cortará os laços que o prendem emocional e fisicamente e o colocará na estrada real para a liberdade, felicidade e paz de espírito. Eu estava falando sobre cortar os laços emocionais. Então, como eu falei, quando a gente corta um laço emocional, a coisa não aconteceu ali. A coisa já vinha acontecendo por muito tempo. E aí chega a gente combinando isso com o ato mesmo físico. Então a gente precisa, tudo aquilo que a gente quer transformar, a gente precisa trazer para o físico, para a nossa realidade. Esse poder milagroso de sua mente subconsciente pode curá-lo da doença e torná-lo mais uma vez energético e forte. Eu não sei se você está passando por alguma situação de doença, se conhece alguém que está passando por alguma situação de doença, mas é muito importante que aí nesse momento é que você cuide principalmente das causas, que são, na maioria das vezes, causas muito emocionais. Claro que tem causas ambientais, causas de alimentação, causas diversas, genéticas, tudo isso, claro, vai influenciar. Mas a nossa mente tem um poder gigantesco. Então ele vai falar, aprendendo a usar seus poderes interiores, você abrirá a porta da prisão do medo e entrará na vida descrita por Paulo como a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Liberando o poder milagroso. A cura pessoal será sempre a prova mais convincente dos poderes de nosso subconsciente. Há muitos anos, consegui me curar de um tumor maligno, olha o que ele está falando aqui, um sarcoma, na terminologia médica, usando o poder curador de minha mente subconsciente, que me criou e ainda mantém e dirige todas as minhas funções vitais. A técnica que apliquei nessa ocasião é explicada em detalhes nesse livro. Tenho certeza de que ela inspirará outras pessoas a confiar na mesma presença curadora infinita que reside nas profundezas subconscientes de todos nós. Graças aos bondosos conselhos de um velho médico, compreendi de repente que é natural supor que a inteligência criadora que formou todos os meus órgãos, modelou meu corpo e fez meu coração bater, pode consertar o trabalho de suas próprias mãos, ou como diz o velho provérbio, o médico pensa a ferida e Deus a cura. Então, é muito impressionante, assim, histórias que a gente vê de pessoas que tinham doenças, assim, incuráveis, doenças terminais, como dizem, que tinham situações, assim, que as pessoas falavam que não iam conseguir evoluir e conseguem se transformar completamente utilizando o poder da sua mente. E a gente vê diversos relatos. Eu não vou trazer grandes relatos aqui de outras pessoas, mas eu quero trazer uma situação que eu já vivi, inclusive aqui no canal, se você buscar, você vai encontrar eu explicando sobre esse caso. Gente, eu tinha crises de enxaqueca homéricas mesmo. Na época que eu tinha essas crises de enxaqueca, eu não fazia essa correlação com todos esses assuntos do processo de criação, com o poder da minha mente, com a minha mentalidade, com as crenças que eu carregava naquele momento, com os pensamentos que estavam passando na minha cabeça e como eu estava emocionalmente naquele momento. Eu só queria descobrir a causa, de todo jeito. Então eu começava a fazer vários exames. Na época eu estava no final da minha faculdade e Lucas tinha me pedido em casamento, a gente ia mudar para o Rio de Janeiro. Era um momento muito feliz, por um lado, mas por outro lado, era um momento de muito medo, de muita angústia. Eu estava empregada numa empresa de RH e eu tinha sido chamada para ser uma psicóloga-chefe nessa empresa de RH. Quando o Lucas me pede em casamento e a gente tinha que mudar para o Rio de Janeiro. E aí minha mãe falou, ela só vai quando ela estiver casada no papel. E aí Lucas teve que ir, primeiro que ele foi começar a trabalhar na Globo, no Rio de Janeiro, e eu, não foi de ator não, tá? Ele foi trabalhar no website, ele fazia o Globo.com, ele fazia o Globo Esporte e fazia o site do BBB também. O trabalho dele era muito bacana. Mas aí eu tava nesse momento, assim, de que eu ainda tava em Salvador, o Lucas já tava lá, existia ali um namoro à distância, existia
eu vou largar o trabalho que eu tenho, que eu já ia iniciar como psicóloga-chefe, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro, como é que vai ser a minha vida longe da minha família, eram muitas coisas que passavam. Mas isso aí, gente, não, na minha cabeça, na época, não passava. Então, eu vivia fazendo vários exames, eu fiz ressonância magnética, eu fiz um exame, eu não lembro o nome, que você coloca uma gosma verde na cabeça e você faz o exame dormindo, com vários eletrodos. Não é só eletroencefalograma, não, é outro tipo de exame. Eu fiz vários exames e todos davam cefaleia tensional, cefaleia tensional. Só que essa enxaqueca, gente, era uma enxaqueca assim surreal. Era uma enxaqueca que eu passava 7 dias com a cabeça assim estourando. Eu não podia ficar na luz. Eu não podia nem chegar perto de nenhum tipo de cheiro, nem cheiro de comida, nem cheiro de sabão, para lavar a mão com sabão, porque eu não ia passar o dia todo sem tomar banho, sem lavar a mão. Então eu lavava a mão assim com sabão neutro, porque eu não podia sentir o cheiro do sabonete. Gente, tudo me irritava. Som, então nem se fala, porque eu já tenho sensibilidade auditiva. Qualquer som, assim, muito barulhento, eu já me irrito. Então, o som me irritava absurdamente. E eu não sabia como fazer para mudar aquela situação. Então eu fazia essa bateria de exames. Quando vinha enxaqueca, eu já sabia, vai durar 7 dias. Eu já sabia, era certo. Então eu ficava 7 dias já esperando o 7º dia para melhorar. Então eu entrava no quarto, ficava no quarto escuro. Quando eu tava em Salvador, eu tô aqui recapitulando, tá, gente? Falando com vocês e me lembrando. Não ficava tantos dias, não. Eu acho que ficava menos dias. Ainda não chegava a ser tão pesada quanto foi quando eu mudei pro Rio. Então eu tinha assim uns 3, 4 dias de enxaqueca, mas eu conseguia funcionar, sabe assim? Quando eu mudei pro Rio, eu comecei a piorar minha enxaqueca e todos os exames não davam nada. Eu piorei assim muito, eu gastei muito dinheiro, gente, com exames. E aí eu comecei a piorar muito no Rio. E eu tinha 7 dias de enxaqueca, que foi quando começou a ter, assim, o pico, né? Que eu contei o pico da enxaqueca. Eu tinha 7 dias e eu não conseguia sair, funcionar bem. Eu não estava trabalhando, mas eu fazia pós, então eu ficava sem ir para pós. Minha mãe teve que ir pro Rio para poder ficar comigo alguns dias, porque a gente ficava com medo, porque era uma dor assim que eu tinha que sair correndo para entrar na emergência. Eu passava na frente de todo mundo, porque eu chorava, eu desabava de tanta dor, assim. Parecia que tinha uma pessoa apertando o seu cérebro assim, ó. Era horrível, era surreal. E aí, naquele processo todo, eu comecei a trabalhar. Eu tinha muito essa coisa apesar de não ter esse conhecimento que eu tenho hoje do processo de criação, de tudo isso, nem né, desse processo, quando, né, lançou o filme O Segredo, que falava sobre lei da atração, ainda não tinha sido lançado quando eu tive essa enxaqueca, porque depois do Segredo popularizou muito essa coisa do poder do pensamento positivo. Mas eu, desde criança, eu sempre tive essa coisa de eu acredito que vai dar certo, das orações, da fé, e de acreditar que as coisas iam dar certo, que eu ia conseguir reverter aquela situação. E eu comecei a colocar pra mim de que eu já tinha tentado de tudo. Teve uma vez que eu fui hospitalizada e meu pai estava comigo nesse dia. Meu pai ficou o dia inteiro sem comer. O médico falou, você que vai desmaiar, vai passar mal, porque ela tá recebendo pelo menos o soro e tá recebendo a medicação. Você tem que comer. Eu falava, pai, vai comer, vai fazer alguma coisa, porque meu pai ficava super preocupado. Meu pai e minha mãe, né? Tanto minha mãe viajou pro Rio, super preocupados os dois. Mas nesse dia eu tava com meu pai no hospital e eu tinha tomado um remédio mais forte que tinha. Eles iam colocando na veia. E aí meu pai falou, não tem nada a mais que possa fazer. Aí o médico falou, não. Eu ficava na cadeira de roda, indo pra lá e pra cá, fazendo aqueles exames. Dava aquele medo, né, gente, de ser alguma coisa grave. E aí, eles falaram, a gente já deu a dose mais forte, do remédio mais forte que é possível dar na veia. E não passou nem 10%, perguntava pra mim. Falei, não passou nem 10%. Pra vocês verem o nível. Beleza. Eu, então, lá no Rio, decidi que eu ia começar a colocar em prática essa coisa de acreditar que as coisas iam acontecer, que eu ia me curar, e que se eu já tinha tentado de todo jeito, de todos os médicos, de todas as formas, eu ia fazer tudo diferente. E eu lembro que o médico falava muito assim, ó, quando chegar a enxaqueca, não vai fazer atividade física, não vai pegar peso, fazer coisas que possam piorar ainda mais, porque pense que já tá ali, né, uma musculatura contraída, e aí você vai colocar peso, você vai colocar mais atividades, vai colocar mais coisas, som alto, de forma nenhuma. Então, isso já reforçava o quanto eu tinha que me isolar e ficar em silêncio. Mas eu falei, não, chega, eu não aguento mais viver essa situação. Eu vou fazer tudo ao contrário, eu vou começar a incorporar, finge até que se torne real, vou fingir que eu não tenho nada e que
eu não tenho dor de cabeça, que eu não tenho nada, e eu vou ignorar que ela existe, eu vou fingir que não é comigo. E eu vou fazer isso, mesmo que esteja no pico da dor de cabeça. O pico da dor de cabeça era logo que vinha. Então, os 3 primeiros dias, depois ela ia diminuindo, até no 7º dia passava totalmente. Primeiro dia, chegou minha dor de cabeça, gente, assim, ó, pocando no centro. E aí, o que é que eu fiz? Peguei uma roupa de academia. Rapaz, gente, parecia que eu não consegui nem andar de tanta dor. Peguei uma roupa de academia, eu lembro como se fosse hoje, tudo, os acessórios que eu tava usando, eu lembro, pra vocês terem entender o tamanho da dor. Eu malhava na Baritec, que era na frente da minha casa, ali na Barra da Tijuca. Eu coloquei uma calça legging, que era tipo uma capri, na época se usava assim, lembra? Meio capri. Horrível hoje em dia, mas na época era assim, uma capri rosa, estampada rosa e branca, com uma blusa rosa. Eu tinha aquele relógio da Swatch, que era a moda na época, grandão assim, rosa. A roupa rosa, toda rosinha, com tênis rosa. E a meia branca, que usava até o joelho, não sei se vocês lembram, aquela moda de usar a meia até o joelho. Eu tava exatamente com essa roupa. E eu lembro que lá na Baritec tinha os profissionais que alongavam você. Eu lembro do profissional me alongando e falando comigo. E a música assim, ó, pá, 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 no meu ouvido. Parecia que cada batida da música, meu cérebro ia explodir. E eu fui. E eu fiz a atividade física toda. Quando 10 minutos eu já tava pedindo arrego. Era como se meu corpo dissesse, vai embora. Sabe quando o corpo tá dizendo, vai embora? Eu falei, não. Meu filho, quem manda aqui é a minha mente e não o meu corpo. Eu vou ficar. E aí eu fiquei o tempo todo, fiz o alongamento, fiz tudo conforme eu fazia quando eu não estava com enxaqueca. E eu fui embora. A dor melhorou, Mel? Não. Continuou igual, quiçá pior. Inclusive, acho que ficou pior. Mas eu falei, não, eu vou permanecer. Aí lá, peguei um sabonete, bem cheiroso mesmo. Minha gente, o que aconteceu? O celular esquentou. E eu tava no meio da história. Mas agora eu vou colar as duas partes e a gente vai continuar a nossa história, tá? Então, eu tava contando pra vocês que eu tava na academia e eu fiz tudo. Cheguei em casa, lavei a mão com sabão, fiquei na cozinha, mesmo com cheiro de comida. E eu comecei a fazer as coisas como se eu não estivesse com dor de cabeça. Eu resolvi agir como se eu já tivesse sido curada. E foi muito difícil. Porque a dor de cabeça durou menos tempo? Não, continuou durando 7 dias. Só que eu acreditava tanto naquilo, eu tinha tanta fé de que eu ia curar dessa forma, que eu continuei repetindo. Aí a dor de cabeça foi embora depois de 7 dias. Quando veio novamente, eu fiz a mesma coisa. Eu me arrumei, eu fui pra academia, eu comecei a fazer tudo. Gente, a minha dor de cabeça que durava 7 dias, não é dor de cabeça não, era uma enxaqueca fortíssima. Durava 7 dias, da segunda vez veio menos dias. Eu não me lembro se veio 6 ou 5 dias, mas veio menos. Vieram menos dias. Depois, quando veio da próxima vez, um mês depois, durou 4 dias. Eu comecei a perceber, alguma coisa tá andando. Não na velocidade que eu gostaria, porque eu queria que fosse tudo rápido, eu queria ficar logo boa, eu queria ficar logo curada. Ai, tipo, já entendi, eu tenho fé, eu acredito, eu sei que vai acontecer. Só que ainda não tinha dado tempo suficiente de eu realmente me transformar internamente. Então esse é um grande ponto que a gente precisa compreender, que é a gente precisa transformar a gente internamente, mas no nível também celular, no nível biológico. E isso acontece a partir do momento que a gente repete. Então, uma das coisas mais importantes no processo de criação é a repetição. Porque às vezes você fez uma única vez e você acha que vai ter um resultado incrível logo de cara, senão não funciona. E não é assim que funciona. É uma repetição. Cada passinho que você está dando, você tem que enxergar que você saiu do ponto zero. Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver um negócio aqui. Não sei porque tá aparecendo umas linhas aqui. Você tem que enxergar que você saiu do ponto zero. Então, por exemplo, vou falar sobre uma amiga minha. A minha amiga, ela tava com uma dívida muito grande. Já tem um tempo que ela tinha essa dívida. Então, toda vez que ela conseguia ganhar mais dinheiro, ela ia pagando um pouco dessa dívida. E, de repente, ela conseguiu quitar essa dívida. E ela ficou muito feliz de ter quitado essa dívida. E aí eu tava explicando pra ela que isso é um grande salto, que pra outras pessoas pode não parecer um grande salto, porque você ainda não chegou na realidade que você queria. Bom, Mel, a minha realidade é uma realidade muito abundante e eu só tô aqui, só consegui quitar minha dívida, só que isso representa muito. Isso é um caminho que você conseguiu vivenciar pra se transformar pra tal altura de quitar essa dívida. Se você vinha muitos anos sem conseguir quitar aquela dívida e agora você conseguiu quitar, você saiu de um lugar para um patamar muito mais alto.
Se você tá num relacionamento e você conseguiu criar um relacionamento que era quase o que você gostaria, mas não é ainda 100% o que você gostaria, e você terminou, você não voltou pra estaca zero. Você já conseguiu materializar um monte de qualidades naquela pessoa que era uma pessoa que tinha as qualidades de coisas que você gostaria, mas não é exatamente ainda o que você quer, tá tudo bem. Mas você tá no caminho, você tá no processo. Você precisa enxergar esse processo. Então eu enxerguei esse processo, eu enxerguei que tava diminuindo, até que foi diminuindo, até que minha enxaqueca começou a vir um dia e ir embora no dia seguinte. Gente, era uma glória pra mim. A enxaqueca veio, eu fiquei com muita dor, era a mesma gravidade, assim, parecia que ficar 7 dias, ou seja, às vezes acontece uma coisa que faz você acreditar que nada mudou, só que tá mudando, e aí veio muito forte. Eu dormi, no dia seguinte acordei sem enxaqueca, falei, meu Deus, surreal, sem tomar remédio, sem nada. E aí, assim foi, vindo só de uma vez, até que nunca mais veio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não veio mais minha enxaqueca, e nunca mais pro resto da vida, até hoje. Essa foi a minha história, entendeu? Então, eu não sei qual é a sua. Não sei se você tem alguma coisa que você quer curar, ou se tem alguém que você quer curar. Se tiver alguém que quer curar alguma coisa, encaminha esse vídeo para que ela assista esse vídeo, para que ela entenda o poder que isso tem. Gente, eu não tô recomendando, não sou médica, eu sou psicóloga, não tô recomendando você tá com enxaqueca, eu não sei que tipo de enxaqueca você tem, eu não sei o que você tem, não sei qual o seu estado de saúde, não te avaliei, não tô recomendando você, faça igual a Mel, vá pra academia, faça tudo. Não. Eu tô dizendo a minha experiência, o que eu fiz e o que funcionou para mim. Não tô recomendando ninguém me imitar e ter que fazer o que eu fiz, porque eu não sei exatamente o que você tem. No meu caso, era cefaleia tensional, veio esse diagnóstico para mim, do Instituto do Cérebro, inclusive. E eu entendi que se eu tinha criado aquilo de alguma forma, eu iria descriar aquilo ali. Mas voltando pro nosso livro, ele vai falar o seguinte: acontecem maravilhas quando você reza eficazmente. Aí ele já vai passar aqui para falar sobre a prece. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, para o nosso vídeo não ficar tão gigante. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a oração. Eu não sei se você é uma pessoa que costuma fazer oração, não costuma fazer oração. Eu sou uma pessoa que faço oração todos os dias e eu quero contar para você como é a minha oração. Como é que funciona a minha oração. Porque talvez te traga algumas boas ideias para você incluir na sua rotina. E eu acho que pode te ajudar, sabe? Então, vamos falar sobre a oração. A gente vai parar aqui na página 11. E me espere, se você estiver lendo o livro, me espere pra gente ir junto, porque a gente vai discutindo cada um desses pontos. Como que eu quero que seja esse canal, gente? Eu quero que seja um canal pra gente trocar, sabe? O meu desejo, o meu sonho é que a gente possa conversar muito por aqui. Eu amo isso. Como eu já contei pra vocês em outro vídeo, o que eu ganho no YouTube é muito pouco. Muito pouco. O tempo que eu invisto no YouTube é um tempo considerável e não, claro, o dinheiro não reflete isso. Mas ajudar vocês reflete isso muito mais do que qualquer dinheiro que o YouTube pudesse me pagar. Então eu gosto muito quando vocês dividem comigo de que forma eu ajudei vocês, se esses vídeos têm ajudado, se você se sentiu de alguma forma próximo de mim, se aquilo que eu tô falando ressoou no seu coração de alguma forma. Então isso significa muito pra mim. Então eu vou te pedir que comente aqui no vídeo, que se puder curtir o vídeo, curta, envie para outras pessoas que podem gostar desse vídeo e comente aqui embaixo. Se você tá começando agora, se você me conheceu agora, seja muito bem-vindo. Inclusive fala, ai Mel, sou nova, te conheci hoje, te conheci semana passada. Quando você me conheceu, eu quero te dar as boas-vindas pessoalmente, mas comenta também sobre o livro, o que você achou desse início? Você acha que é interessante o que eu falei? Concorda com alguma coisa? Discorda com alguma coisa? Eu quero que seja um espaço pra gente conversar, a gente trocar ideia, a gente crescer e a gente se desenvolver, tá bom? Um grande abraço, receba meu abraço apertado, sinta-se abraçada nesse vídeo de hoje, sinta-se abraçado e a gente se encontra no próximo vídeo, combinado? Até mais!